E aí pessoal, tranquilo? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida aí no kit E5-2680V4 com a placa-mãe X99P4 e utilizando uma RTX 4060. Testamos diversos jogos entre 1080p, Quad HD e até mesmo 4K, utilizando tecnologia de upscaling. Então eu já peço o seu like e se não for inscrito, se inscreva se gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá para o vídeo. CS2 em 1080p com tudo no baixo, nós conseguimos aí manter uma média de 136. Os carinhas ali tá querendo me expulsar, não deixam nem fazer os testes aqui. Mantendo aí assim, rodando acima do 100, o frame time tá legal, tá rodando aí com bom frame time, tá rodando aí com bom FPS. O processador tá mantendo ali seus 70 graus, tá indo bem, né? O consumo ali tá legal. O clock do processador entre 2.8 e 2.9 e 2.9 MHz, tá dando para brincar legal aí no CS2. O game rodando aqui em Quad HD, qualidade tudo no Ultra, nós conseguimos aí uma média de 30 FPS, 31. O game tá um pouquinho pesado, a 4060 tem 100% de uso e o processador tá ali 33, 34 a 70 graus e o uso da memória RAM tá pegando seus 20, tá utilizando 20 GB de memória RAM. Marvel Rivals em 1080p com tudo no baixo, nós conseguimos aí manter 100 FPS, tá rodando bem. Eu estou com o drive aqui mais atualizado, tá? Estou na última versão, o processador tá meio quentinho, né? 77, 78 graus. Imagina se nós estivéssemos utilizando um gabinete, então. Aí poderia que estivesse bem mais quente, né? Ó, 78 graus. Poderia estar bem mais quente se a gente tivesse, né? Se a gente tivesse aqui utilizando aí dentro de um gabinete. Na minha região aqui, essa época do ano tá muito quente, tá bem quente. E eu não utilizo nenhum tipo de... Não utilizo nem ventilador, não utilizo ar-condicionado. É tudo do jeito que dá. Tá mantendo 110, o clock do processador 2.11 MHz, lembrando 2.9 GHz. Lembrando, pessoal, que aqui eu não faço nenhum tipo de otimização. O máximo que eu fiz nessa configuração é ir lá na BIOS, desativar o Hype Threads, é o máximo que eu fiz, tá? E colocar as memórias 2400 MHz, que é o que o Xeon, né? Que é o que o Xeon trabalha. Assim, talvez você fazendo otimizações, melhorando a latência, a própria latência das memórias, né? Melhorando as suas configurações, talvez você poderia pegar um desempenho melhor. O Resident Evil 4 em 1080p, eu desativei o traçado de raio e diminuí na utilização da texturas. Coloquei 12 GB para ter um consumo no máximo de 6.57. Resident Evil 4, nesse local que a gente testa aqui, que pesa demais, aqui tá o frame time, tá legalzinho com essa configuração, tá? Tá muito bom. Esse local que é um dos que mais pesa no Resident Evil 4. É um cenário que mais pesa no Resident Evil 4 e tá mantendo bem próximo do 60. E tá mantendo bem próximo do 60 com essa configuração. Mesmo a plaquinha de vídeo no PC Express 3.0, eu tô tendo aqui uma experiência ótima, tá? Tá me dando aqui uma experiência ótima. Não sinto aquelas micros travadas, aquelas travadinhas, aqueles engasgos que muitas das vezes incomoda demais. E assim, mesmo que o FPS não tá nos 60, 70, 80, mas para jogos de história, campanha, caindo até uns 44, 45, você utilizando controle, você não vai ter nenhum você não vai ter nenhum problema, tá? Não vai ter nenhum problema. Como o meu caso aqui, ó. Tá indo bem fluido. Code Warzone em 1080p com qualidade no mínimo, sem utilização de alguma tecnologia de upscale.
Pode o Warzone, a gente consegue aí rodar ele acima dos 100 FPS, mantendo aí 118 de média, 1% low 70, 0.1 53, e a temperatura do processador tá ficando um pouquinho alta, né? O uso tá batendo aí seus 75% de uso. E a plaquinha de vídeo ali tá 60% de uso. Aqui tá faltando processador. Se tivesse um processador, aí a gente tem margem para alcançar um FPS mais alto. Mas tá dando para jogar legal, tá? Tá dando para jogar legal, mantendo 100 FPS de média. Mantendo acima dos 100 FPS, tranquilo. Pode o Warzone 1080p nativo com essa configuração sem nenhuma tecnologia de upscale. Essa configuração tá me dando aí média de 60, 65, 70 FPS. A plaquinha de vídeo não tá nem sendo utilizada, 42% de uso. A placa de vídeo não tá nem sendo utilizada. Cara, é que a placa de vídeo quase não tá sendo utilizada, 60 FPS na plaquinha de vídeo. 60 FPS de média na plaquinha de vídeo. A plaquinha de vídeo tá trabalhando em 40%. No Fortnite aqui eu coloquei um preset aí que praticamente todo mundo ia jogar, né? Que é um jogo competitivo, 1080p, com tudo no baixo e só na distância, né? Da distância de visão que eu coloquei um Epic, porque é mais interessante você ver o personagem de longe. Fortnite Game Jack X12 mantendo aí uma média de 150, acima aí dos 144, assim, tá dando para jogar tranquilo, tá? Tá dando para jogar tranquilo. O processador tá ficando aí com a temperatura um pouquinho alta, né? O processador da Caba que tá ficando com a temperatura um pouquinho alta, mas tá entregando aí um desempenho bom. Eu já esperaria desse processador com essa temperatura alta por conta aí do air cooler que a gente tá utilizando, né? Isso é bot? Tá parecendo um bot. Bot construindo assim. Fortnite no modo desempenho com tudo no baixo, com a distância de visão na qualidade épica, a gente tá conseguindo manter uma média aqui 199 FPS, tá rodando de forma bem fluida. Já tem aqui bastante tempo que eu estou aqui no Fortnite e tá me dando aí um excelente desempenho. Tá me dando aí um excelente desempenho. Eita, esse cara aqui tá treitando. Deixa eu tomar cuidado aqui. Eu vou rushar. Vou rushar aqui. Vou rushar. Você é doido. Aí eu tô rushando aqui. Não tem pouca vida. God of War Ragnarok em 1080p com os gráficos no Ultra, máxima qualidade de 1080p. Aqui a gente consegue aí rodar tranquilo com o ideal do jogo, mantendo 60 FPS. Tranquilo ali, mantendo 60. God of War em 4K na qualidade aí no médio. Com o Frame Generator a gente consegue manter próximo dos 40 FPS. Consegue manter próximo dos 40 FPS e em 1080p a gente consegue tancar 60 FPS tranquilo, né? O game aí com excelente qualidade gráfica, né? 4K, cara, o jogo fica bonito demais. E assim, esses 40 FPS a gente consegue rodar tranquilo, principalmente se você tiver com controle. Aqui deu um pouquinho de abaixada, dá para você mexer nas configurações, abaixar as sombras e colocar algumas texturas no alto, o restante no baixo, tancar o 4K ou 1080p segurou 60 tranquilo, tá? 1080p segurou 60 aí tranquilo. Eu estou testando aqui a DLC, né? DLC do God of War Ragnarok e tá entregando aí um desempenho legal. Tá entregando aí um desempenho legal. Elden Ring em 4K na qualidade máxima. A gente consegue manter aí próximo dos 40 FPS, dá para brincar tranquilo. O 4K, o game fica bem bonito. O 4K não é um jogo que consome bastante memória VRAM,
né? A VRAM fica ali variando em 6 GB e o GPU está sendo bem utilizado 100%, né? O 4K vai utilizar, o processador tá indo bem. O processador tá dando conta aí de segurar um 4K. Aqui se fosse a 4060 Ti, acredito que o FPS estaria ali mais próximo dos 60, uns 55 mais ou menos, se fosse uma 4060 Ti. Cara, tá indo bem. Eu gosto de testar nesse cenário aqui, ó. Cê é doido. The Last of Us 4K, ele tá utilizando o DLSS em modo qualidade, né? Não tem um gerador de quadros. E aqui a qualidade gráfica tá no alto. Então 4K utilizando DLSS em modo qualidade, tá mantendo aí 50 a 60 FPS em 4K utilizando DLSS, né? Tá numa área fechada, numa área aberta, pode ter uma variação de FPS, já tem 4K, só que tá utilizando DLSS. Você viu isso? The Last of Us em 4K utilizando aqui o DLSS em modo qualidade. A qualidade do jogo aqui a gente deixou aqui no médio. E o game ele consegue manter aí alguns momentos aí, área fechada ele consegue manter 40, 45 FPS e áreas abertas ele consegue manter entre 30 a 40 FPS com controle, né? Com controle dá para você ter uma boa gameplay. O jogo de história e campanha não precisa ter altas taxas de FPS. Se você vê que não tá dando conta aí na sua TVzinha 4K, né, ou monitor 4K, abaixa um pouco aí a resolução ou utiliza um upscale em modo equilibrado, modo desempenho, e aqui você vai ter a sensação, você vai ter a qualidade, né, melhor do que tivesse jogando aí num console, né, um PS5 Slim, né, você teria aí melhor qualidade do que console, tá? E aqui, olha como é que o jogo, aqui, mesmo utilizando o DLSS, a qualidade do jogo tá muito boa, tá sendo renderizado numa excelente qualidade, tá? E assim, eu não sinto aquelas travadinhas, aqueles instantes que muitas das vezes incomoda, né? E também eu tenho uma excelente gameplay. Aqui, ó, nem área fechada, nem área aberta você tende a pegar menos FPS, e área fechada você pega mais FPS. Alguns momentos tá até pegando um FPS legal. O MHZ do processador eu acredito que tá meio bugado. Ó, olha o clock do processador. O clock do processador tá 5.4 GHz. Como isso? Esse sensor deve estar errado. Dragon Dogmas em 4K utilizando aqui o DLSS em modo qualidade, e o game tem que estar qualidade médio, baixa, a maioria tudo desligada para tentar segurar o 4K. E aí que a gente consegue manter próximo dos 60, tendo de média 48, 1% LUM 17, né? O jogo vai ter alguns momentos que vai dropar o FPS, não tem jeito, vai ter queda de FPS, o jogo é mal otimizado, mas aí a gente tá conseguindo jogar aí, né, mantendo aí 60 FPS. O DLSS salva demais também, né? O DLSS para quem vai jogar resoluções mais altas ajuda demais. Você mantém aí uma qualidade boa, não perde muito em questão de qualidade, renderizando em qualidade melhor, porque o DLSS é bem otimizado e você consegue rodar 4K 60 FPS. Horizon Forbidden West em 4K, utilizando aí os gráficos na qualidade média. E em 4K a gente consegue manter a média próximo dos 60 FPS, rodando muito bem, tá? 60 FPS, jogos de história e campanha,
cara, tá muito bom, principalmente para quem vende console, né? Para quem vende console mantendo 60 FPS e muitas das vezes até no nativo, alguns jogos no nativo, outros aí você utilizando DLSS ou o próprio FSR, dependendo da sua placa de vídeo, dependendo aí do jogo, mantendo 60 FPS, cara, tá muito bom. Tá muito, olha a qualidade da água do jogo. E olha que tá no médio. Cara, entre médio, alto e ultra eu não vejo muita diferença. Médio para ultra pode ser até que tem uma diferença melhor. Agora, qualidade alta e ultra não tem diferença. A melhor coisa que tava faltando aqui, era nesse PC que era ter um cooler melhor, né? Um air cooler melhor para segurar melhor esse processador. Para um air cooler num profile melhor, tá o desempenho. Cyberpunk 2077 em 4K, qualidade gráfica aí tá no médio, coloquei aqui no médio e tô utilizando LSS em modo qualidade. Aqui no jogo, no nativo ficou médio aí de 30, 35, quase 40. E aqui, utilizando a LSS, nós já subiu o patamar para quase 60 FPS. Então, o consumo da VRAM não tá alto, está sendo utilizado ali com a S preset, com essa qualidade. 6 GB de memória RAM, memória VRAM. Na memória RAM tá pegando os 12 GB. E assim, o uso da CPU tá em 40, 41... 50%, 4K, né? Ele vai estressar mais a placa de vídeo, vai diminuir a utilização do processador. E, cara, o bizarro tá... esse processador, ele tá com clock aí de quase 6 GHz, tá? O MSI Afterburner, ele ficou meio estranho, ele tá dando um bug. Na verdade, esse processador tá com 2.900 GHz, tá? O sensor ali no processador tá errado, 5.6. Ó lá, chegou a bater em alguns núcleos aí até 6 GHz. Então esse clock para um Xeon, já pensou um Xeon com esse clock? Seria o melhor Xeon de todos, né? Então ali o sensor ele tá errado, tá? Se você tá olhando, tá vendo aquele megahertz alto ali, ele tá errado. Isso daí deu um bug. Dá para brincar tranquilo, assim, os jogos que eu tenho testado não tá travando, tendo aquelas travadinhas que incomoda, tá rodando de forma fluida, o desempenho tá legal, tá tendo um desempenho legal, tá ficando um desempenho bom. Testando o Delta Force com a qualidade gráfica em 1080p, a qualidade aqui tudo no baixo. O game aqui com esse preset, com essa qualidade, a gente consegue manter ele com acima dos 100 FPS. O Xeon aí é 2680 V4 em 3D acima dos 100 FPS. E assim, o Xeon dando conta de levar a placa de vídeo aí a quase 80, 81% de uso, 90%. Como é a primeira vez que eu testo esse jogo, eu não sei como é que ele se comporta, tá? Mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tá entregando aí um FPS legal. O gargalo não tem a gargalo muito agressiva, por conta aí a gente vê a placa de vídeo sendo utilizada até os 96% de uso, e o processador trabalhando tranquilo, 19, 20. O game, pelo que eu tô vendo, ele não é tão CPU bound, né? Ele tá com uma ótima otimização. Deixa aí nos comentários quantos FPS você costuma jogar o jogo e qual é a sua configuração, para a gente ter em termos de comparação o desempenho que eu estou extraindo aqui, que eu estou tendo aqui, e o desempenho aí que você tem aí com o seu processador e sua plaquinha de vídeo. E deixem também nos comentários se você tem alguns bugs, dependendo aí da resolução ou da configuração que você joga, para a gente poder também tá testando aí, para a gente ver se a gente consegue, né, testar também a sua configuração, se a gente vê esses bugs também, beleza? Black Mist Wukong. As configurações gráficas que colocamos aqui no jogo foi em 1080p,
qualidade gráfica que eu coloquei escalonamento 70%, TSR e qualidade no alto. Vamos ver como é que o game se comporta com essa configuração. Esse local que eu testo é bem pesadinho, tá? Esse local aqui que eu testo, eu tenho que testar diversas configurações e chega aqui não tá indo bem, tá? Não tá entregando um FPS legal. Aqui com essa configuração, né, mantém ali uma média de uns 40, 37 FPS. Qualquer coisa eu vou colocar também o próprio DLSS para ver se a gente melhora essa questão aí, melhora o FPS, né? Deixa eu já até aplicar aqui. Deixa eu já até aplicar aqui as tecnologias de upscale no Black Myth Wukong. Eu vou aplicar o gerador de quadros, eu vou aplicar aí o DLSS com o gerador de quadros, né? Ativei os dois recursos aí, para ver. Ou tá bugado, apliquei e não mudou. Eu apliquei e não mudou. Eu dar uma conferida aqui. Ó, tá com DLSS, com o gerador de quadros. E eu apliquei, não mudou. Vou deixar só o DLSS para ver. Engraçado, com o DLSS com o FPS mais baixo, utilizando aí o DLSS, o nativo do jogo tá melhor, tá entregando um FPS melhor do que o próprio DLSS. Esse local aqui, ele tá bem pesadinho, tá? Já tem testado em diversas placas de vídeo. Esse local aqui tem ficado aí, tem entregado um FPS um pouco... Não tem entregado um FPS muito bom. Spider-Man Miles Morales com as configurações gráficas em Quad HD, gráfico muito alto na máxima qualidade, sem a utilização do Ray Trace, a gente consegue manter acima dos 60, né? Abrindo margem aí até para brincar também em 4K. E assim, em questão de gameplay, tá me dando uma excelente fluidez. Olha como é que tá o frame time, 1% low e 0.1% low. E o 2680 V4 ele tá indo bem. Ele tá mantendo aí o desempenho, tá dando conta, né, de entregar aí o que os games precisam, né? Mesmo estando com a temperatura um pouquinho avançada, um pouquinho alta, isso aí é fácil de resolver melhorando aí a questão do air cooler. Mas os jogos que tem testado tem ficado aí com excelente gameplay, dando para brincar 1080p, Quad HD e até resoluções mais altas como 4K, utilizando alguns recursos de upscale, como o próprio DLSS e às vezes o Frame Generator. Valorant 1080p, qualidade aí tudo no baixo, visando aí o máximo de FPS, nós conseguimos aí manter aí, uma média de 300 FPS. Entre 200 a 300 FPS a gente consegue manter segurando em 240 Hz, tranquilo. O processador aí tá indo bem, tá entregando aí um bom frame time aqui no vavazinho. E a placa de vídeo aí, a gente vê um gargalo entre o processador e a placa de vídeo, utilizando bem pouco a placa de vídeo e mais assim também pouco o processador, por conta que é um jogo leve. E o limite, né, a quantidade que esse processador consegue entregar ali até uns 300 FPS. O processador consegue entregar uns 300 FPS. A placa de vídeo tem muita margem aí, tem muitos testes aí no canal com outros processadores que essa placa de vídeo entrega muito mais do que isso. E aqui a gente consegue manter acima de 100 FPS, né, nesse preset, nessa qualidade. Acredito aí que a gente não vai ter problema. A gente tem a utilização da GPU em 5%, enquanto o processador trabalha bem folgado, 6%, 7%. E esse processador, mesmo que ele tenha aí uma grande quantidade de núcleos, grande quantidade de threads, devido aos jogos não utilizar essa quantidade,
acaba que o processador tem um consumo baixo. A gente viu aí um pico até de uns 90 watts para um processador com a quantidade de núcleos virtuais. 90 watts está tranquilo. Alan Wake 2 em 1080p, qualidade no alto, sem utilização da tecnologia de upscale da DLSS, a gente fica aí com média bem próximo dos 60, plaquinha de vídeo tancando bem próximo dos 60, variando, né? Pegando aí uma média aí de 60, 58, tendo alguma leve variação, mas a plaquinha dá conta de segurar os 60. Lá naquele local lá onde a gente perde um pouco de FPS, vai ficar ali na faixa dos 50, então vai dar para você ter uma experiência tranquila tancando um jogo nesse preset, nessa qualidade, mantendo entre 45 a 60 a maior parte do jogo. E assim, e tem as tecnologias aqui, nós temos aí a implementação do próprio gerador de quadros Frame Generation, que acaba que você dá um buzz, dá um ganho a mais de FPS. Só da gente aplicar ali, o FPS já saiu de 60 para 100 FPS, ganhando aí 40 FPS. Então, aquele cenário ali que a gente vai perder o FPS, a gente vai conseguir rodar ele utilizando recurso e tancando ele acima dos 60 FPS, abrindo mais para a gente brincar aí até um Quad HD. E assim, né, até da gente subir um pouco a resolução, para principalmente quem tem monitores com resoluções maiores, que o Quad HD, por exemplo, tá ficando aí quase um novo padrão, né? Muita gente hoje já utiliza monitores Quad HD. Quad HD, o FPS baixou ele para entre 50 a 60 FPS, e ainda tem tecnologia de upscale que você ainda consegue melhorar. Red Dead Redemption 2 Quad HD com tudo no máximo, na máxima qualidade. Deixa eu desativar o V5, na máxima qualidade. E aqui, pessoal, no Red Dead Redemption 2 a gente consegue manter o jogo aí, mantendo aí próximo dos 60, com média de 51, 52 FPS, testando aí no local da cidade, que é onde cheio de NPCs, e acaba aí que pesa um pouco pro lado da GPU. Esses jogos de história e campanha, ele vai ser mais GPU balde do que CPU balde, porque você mantendo 60 FPS aí é o ideal para você ter aí um bom gameplay, né? Entre 40, acima de 40, você já tem uma boa experiência. Aqui a GPU está em 100%, o processador está mantendo aí 23, 24% de uso, trabalhando um pouco, e a placa de vídeo trabalhando muito. Processador batendo em seus clocks aí máximo 2.9, se tivesse um turbo boost, ele poderia estar pegando um clock um pouquinho maior, mas jogos de história e campanha, né, mantendo 60 FPS já tá aí ideal. E lembrando, nós não tá utilizando tecnologia de upscale. Dragon Ball Spark Zero em 4K na qualidade máxima, né, qualidade alta do jogo, a gente consegue manter o jogo ali. O jogo é travado a 60 FPS, a gente consegue manter uma média de 50, 51 FPS. Tem alguns momentos que tem uns picos, tem um leve. Dá para manter, dá para rodar um Quad HD ou 4K com a qualidade média, mais ou menos, para você ter um tempo de resposta melhor, um frame time melhor, né?
Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí nos comentários, e se tem alguma dúvida, deixa aí também nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e nos vemos aí em um próximo vídeo.